Olá, professora. Hoje eu, Leandro, Caio, Larissa, Maria Luísa e Pedro vamos falar sobre a ciência no renascentismo e seus cientistas. Mas antes de tudo, o que é ciência? Ciência é a aquisição de fatos e informações por meio de métodos científicos, sendo esses métodos pesquisa, observação, identificação e a dedução do conhecimento pré-existente. Apesar da ciência ter começado, de fato, a se estender durante o período renascentista, de certa forma ela já existia antes. A alquimia, então, pode ser o melhor exemplo a ser citado, já que é quase uma ciência medieval, uma vez que alquimistas, praticantes da alquimia, tinham conhecimento de manipulação química, medicinal, farmacêutica e física aplicado a diversas atividades, como cura e compreensão científica do ambiente. A alquimia estava muito presente em território europeu, mas não era exclusiva da Europa, já que registros históricos compreendem a existência dessa prática na China, Arábia e Egito. Contudo, alquimistas foram fortemente perseguidos pela Inquisição da Igreja Católica, que considerava as práticas alquimistas como bruxaria, uma vez que alquimistas seguiram outros princípios religiosos e éticos além do clero. O melhor jeito de falar sobre a ciência é dissertar sobre o que levou a ela de fato. No caso, a valorização da razão humana e da ciência como um todo. Tais eventos aconteceram durante o Renascimento, que desencadeou diversas mudanças religiosas, artísticas, sociais e científicas. Ai, que delícia! E foi nesse período que a ciência instrumental, aquela utilizada como instrumento de pesquisa, passou a ser aceita em âmbito estatal e social. Então, a partir daí, vamos falar sobre alguns nomes que ficaram populares na história e na ciência. Mas afinal, quem são esses aí da foto? Isaac Newton, o cara da maçã que todo mundo conhece. Isaac Newton nasceu na Inglaterra, mais ou menos por volta do século XVIII, XVII. Entretanto, Isaac Newton não é tão velho assim, ele era bastante à frente do seu tempo. Isaac Newton, pai das leis da ótica, do cálculo integral, da lei da gravidade, da inércia e da mecânica clássica em geral. Isaac Newton aproveitou grande parte do seu tempo para estudar enquanto fugia de uma pandemia, basicamente, junto com a sua mãe em uma fazenda no interior. O primeiro cientista é Francis Bacon. Ele foi um filósofo vivendo do século XVI e XVII. O mesmo nasceu em uma família nobre da época, que morreu acreditando em seus ideais filosóficos e científicos. Bacon ficou famoso pela frase "saber é poder", colocando a sabedoria e o conhecimento como possibilidade. Criador do empirismo indutivo, técnica de pesquisa de empirismo induzido, que consiste basicamente na indução de O último cientista é René Descartes, autor da frase "penso, logo existo". Ele foi um filósofo francês, matemático e também engenheiro de automação industrial, basicamente um faz-tudo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? René foi educado com base na filosofia clássica de tradição medieval, e mesmo nunca tendo exercido na área, possui bacharel em Direito. Foi só depois de formado que ele percebeu que sua verdadeira paixão era a modelagem matemática, e que é responsável por descrever fenômenos por meio de teoremas. E graças a isso ele criou a geometria analítica, que hoje em dia é utilizada em física quântica,